Olá pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrosatsu XD. E hoje nós vamos recordar mais um Tokusatsu e o primeiro do gênero Metal Hero. E eu estou falando do Policial do Espaço Gavan, que foi a primeira série da franquia dos Metal Heroes a estrear no dia 5 de março de 1982, produzido pela Toei Company, e também sendo a primeira trilogia de policiais do espaço, continuada como Charivan em 1983 e Shider em 84. E aqui a gente vai falar do enredo da série e também falando de algumas curiosidades a respeito, e também vamos falar de alguns produtos e também de jogos e principalmente de filmes do próprio Gavan. Mas antes disso, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem um conteúdo novo, e deixa aquele like maroto se você gostar do vídeo e compartilhe com seus amigos para me dar aquela moral, beleza? Então, sem mais delongas, vamos partindo direto para mais um vídeo de Tokusatsu aqui no meu canal para vocês. Então, vamos nessa! E eu começo falando da história da série. O enredo conta que a organização criminosa do espaço chamada Mako explora vários planetas, opondo em seus domínios e escravizando seu povo que ousa desafiá-los. E então, a União Policial Galáctica envia o oficial Hetsuichi Joji, enviado para a Terra, para poder não deter só a organização pirata e criminosa Mako, mas também ele irá tentar resgatar o seu pai, que já foi um policial do espaço e que foi sequestrado por essa organização criminosa do espaço. E ele vai contar também com a ajuda de suas tecnologias de alto avanço e também da sua armadura de combate prateada, na qual ele usa para combater todos os monstros e o exército de soldados da organização Mako. E aí, usando esse traje prateado, ele se torna Gavan, o policial do espaço. E com a ajuda das suas tecnologias para combater essa organização pirata, temos aí a nave defensora de combate Dogran. E Gavan também conta com a ajuda de uma nave engatada embaixo da Dogran, que é a fera estelar Dolu, que se transforma em um dragão robô, na qual ele é comandado para combater naves e todos os soldados do exército. Mas o interessante é que o Gavan é o único Metal Hero que não pilota o Dolu por dentro, mas sim o comanda se equilibrando na cabeça e ouvindo seus comandos o ordenando. E também ele conta com a ajuda de outros dos seus veículos, como a Siberian. A Siberian é uma moto espacial que o ajuda a conduzi-lo para o espaço Mako. E também ele tem o transporte Gavion, que é onde está a sua super broca, na qual ele utiliza para combater com poderosos projéteis de armas. Temos aí a Mogrian, e que é um veículo com uma super perfuratriz e também armado com poderosos projéteis, na qual o Gavan usa para poder cavar túneis e combater o exército Mako. E com a ajuda da sua tecnologia avançada e com seu traje, Gavan ele combate de um por um todos os monstros que são contatados pelo exército pirata Mako. E a sua missão não é só destruir a organização pirata, mas também tentar descobrir o paradeiro do seu pai, que está totalmente desaparecido depois de seu sequestro pela organização Mako. E assim, Gavan usará todos os seus poderes para defender a humanidade e salvar o planeta Terra dessa organização maligna do espaço.
E a série do Gavan só chegou aqui no Brasil no dia 4 de março de 1991, 9 anos depois da produção da série pela Toei. E foi exibida exatamente na Rede Globo pelo extinto quadro Sessão Aventura, que passava nos horários da tarde, e tendo apenas 20 dos seus episódios exibidos. Mas só que a série acabou sendo transferida para o horário da manhã no extinto programa do Show da Xuxa, e tendo todos os seus 44 episódios no total exibidos milagrosamente. Mas aí, no mesmo ano, a série também foi exibida pela TV Gazeta no quadro Gazetinha, e também junto com outras duas séries tokusatsu como Bycrossers e principalmente Shider, que é o derivado da trilogia dos policiais do espaço, que foi lançado em 1984. E também com o sucesso da série, Gavan também ganhou o filme, só que em 2012, em comemoração dos 30 anos, trazendo de volta Kenji Oba como Hetsu e como Gavan novamente em 2012 no filme do Gavan, e também trazendo um novo sucessor para ser o novo Gavan em seu lugar. E no mesmo ano, ele também participou do filme ao lado dos Gokaijers, que são a nova versão de Super Sentais da era Heisei. E somente lá em 2016, Gavan e Kenji Oba, o mesmo personagem vivendo o Hetsu, retornou ao lado dos Deka Rangers. E exatamente em 2017, novamente Kenji Oba retornou como Hetsu, o Gavan, no novo filme Hero Taisen Z, unindo eles aos Kamen Riders e aos Super Sentais da era Showa e da era Heisei. E agora, galera, a gente também vai falar de algumas curiosidades relacionadas ao Gavan e principalmente algumas referências que foram mostradas na série. E agora eu vou falar de algumas curiosidades interessantes por trás de Gavan. Você sabia que no episódio 12, na cena em que o Gavan foge de uma pedra gigante, lembra muito aquela cena do primeiro filme de Harrison Ford em Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, em que o nosso arqueólogo Indy foge também da pedra numa caverna onde foi pegar um tesouro. E no segundo episódio do Gavan, essa cena aí também me lembra exatamente igual a cena do Indy fugindo da pedra gigante que quase o esmagou. E também uma outra curiosidade é que quando o Gavan veio aqui no Brasil, ao invés de ser o seu nome originário policial do espaço Gavan, como Uchuken de Gyaban, ele foi chamado aqui no Brasil de Space Cop. Isso porque a série foi dublada pelos estúdios da VTI Rio. E uma outra curiosidade por trás dos bastidores é da atriz Wakiko Kano, o que viveu a assistente do Gavan, a Mimi. No episódio 30, a atriz deu uma sumida na série e por alguns motivos desconhecidos ninguém nunca soube o que aconteceu, porque a atriz se afastou da série, mas teve seu retorno no episódio 42, já perto da reta final da série. Mas teve outra personagem que acabou ficando no seu lugar, mas as cenas de aberturas da série também cortavam a aparição da personagem vivida pela atriz. E também outra curiosidade a respeito é que na França, quando o Gavan foi exibido, ele era chamado de Ox Cop. E uma outra curiosidade do seu nome, ele lembra muito também o nome de um herói que é o ator francês Jean Gabin, e que foi conhecido no arquipélago por causa dos seus filmes policiais. Então, o nome Gavan veio diretamente do ator francês Jean Gabin, que viveu o policial nos seus próprios filmes e ficou conhecido no arquipélago. E então, graças a isso, surgiu esse nome Gavan para o tão conhecido herói que até hoje é considerado o pioneiro da franquia dos heróis de metal. E mais curiosidades a respeito é que o Gavan, como vocês sabem, foi a primeira série Metal Hero a ser criada. Mas muitos aí acham que o Jaspion, que passou aqui na extinta Rede Manchete no Brasil, poderia ter sido o primeiro Metal Hero a ser criado, mas não.
Na realidade, o Jaspion, ele foi o primeiro Metal Hero a ser exibido aqui no Brasil. E Gavan foi o primeiro a ser criado lá no Japão no ano de 1982. Isso porque a Toei Company estava vindo de uma crise financeira que poderia acabar falindo a empresa. Mas foi graças ao Gavan em que a empresa quase teria deixado de existir, mas foi graças a esse pioneiro dos heróis de metal que a Toei Company resistiu e conseguiu seguir em frente nas suas atividades. E mais uma curiosidade é que quando Gavan chegou ao seu fim, a série também contou com a participação especial do segundo sucessor da trilogia dos policiais espaciais. E eu tô falando de Charivar, o policial do espaço que foi vivido pelo ator Hiroshi Watari e que chegou a ser o substituto para a sua própria série solo em 1983. E também na própria série do Charivar, Kenji Oba voltou como Hetsu e agora como capitão da União Policial Galáctica e retornando e lutando como Gavan. E também uma curiosidade incrível por trás do ator Kenji Oba é que além de Gavan, ele também viveu outros super-heróis japoneses e principalmente dois heróis Super Sentais de duas séries seguidas. A primeira deles foi na terceira série Super Sentai Battle Fever J, onde ele viveu o Battle Canyon. E também depois ele foi viver o Benji Blue na série Super Sentai Dance Man. E também ele chegou a participar de alguns episódios de outras séries japonesas, principalmente nos dois episódios de Metalder, o Homem-Máquina. E também ele deu uma grande aparição em um dos episódios de Jiraiya, o Incrível Ninja, no episódio O Inimigo de Touha, onde ele viveu o Yashiro, o sucessor de Tetsuzan Yamashi, usando o traje olímpico do Jiraiya e confrontando Touha Yamashi, onde ele tinha que lutar para provar se era merecedor de usar o traje olímpico do incrível ninja Jiraiya, com o dever de destruir a família de feiticeiros comandado pelo Tokusai. E também, além dos filmes, séries e também de alguns produtos, Gavan também ganhou seu próprio jogo de videogame lançado para PlayStation 2 em 2006, onde nesse jogo ele também podia contar com a ajuda dos seus dois sucessores, que são o Charivar e o Shider, e também em um dos níveis adaptado dos episódios originários da série, cada um deles na luta contra a Rainha das Trevas e também em um duelo de combate como se fosse uma luta Battle Royale, e também adaptando as mesmas vinhetas de aberturas e encerramentos musicais compostas pelo cantor Akira Kushida. E agora eu passo essa pergunta para vocês. Vocês aí já assistiram Gavan? Se lembram desse Metal Hero que foi um grande sucesso aqui no Brasil? Ou por acaso vocês querem ouvir mais algumas curiosidades bacanas sobre essa série? É dúvida? É só vocês deixarem seus comentários aqui embaixo do meu vídeo. E é isso aí, pessoal, esse foi mais um vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e quero lembrar vocês de não se esquecer de seguir o canal Ultra Tokusatsu XD pelas redes sociais para vocês ficarem ligados nas novidades que estão chegando, e venha conhecer também o site oficial do meu canal, que é esse aí, Ultra Tokusatsu XD.com, facinho. Lá você poderá ver os destaques de giro de notícia desse ano de 2025, viu? Lembrando vocês que agora você pode fazer parte do grupo da comunidade do nosso canal, não só pelo Facebook, mas agora pelo WhatsApp. É isso aí, pessoal, venha fazer parte do grupo da comunidade do canal Ultra Tokusatsu XD pelo WhatsApp e principalmente pelo Facebook, que lá você será muito bem-vindo, beleza? Então, vejo vocês na próxima, um forte abraço para vocês e Power Ultra! Tchau!